Fala, rapaziada! Saudações biológicas! Eu sou o professor Túlio Bastos do Biomentor e esse é o projeto Ecologia e Ciências Ambientais Enem, cujo objetivo é levar a ciência do mundo vivo para alunos de todo o Brasil e contribuir com a aprovação daqueles alunos que irão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, bem como de outros vestibulares. O hábitat seria o local onde uma determinada espécie vive. Já o nicho ecológico seria a posição funcional de uma espécie dentro de um ecossistema. O que seria a sua posição funcional? Praticamente tudo sobre uma determinada espécie. Não só o seu habitat, as condições que determinam o local onde ela vive, mas também seus inimigos naturais, seus predadores, seus parasitas, seu período de atividade, ela é uma espécie diurna, noturna. O que ela se alimenta? Quantos filhos ela tem a cada ciclo reprodutivo? Isso tudo seria o seu nicho ecológico. A palavra nicho ecológico vem do italiano nicchio, que significa um local, um lugar, um buraco, um vão na parede onde se coloca uma imagem ou santo. No entanto, o conceito ecológico de nicho foi cunhado originalmente pelo zoólogo inglês Charles Sutherland Elton em 1927. Elton definiu nicho como sendo conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie, ou seja, as condições particulares que definem uma espécie, os locais onde ela se alimenta, o período de atividade, os seus inimigos naturais, seus predadores, seus parasitas, quantos filhos ela tem a cada ciclo reprodutivo. Elton definiu o nicho ecológico nos seguintes termos: é o conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie, ou seja, o modo de vida único e particular que cada espécie explora no habitat. Agora vamos falar um pouco sobre o princípio de Gauss, ou também chamado princípio da exclusão competitiva. Se duas espécies compartilham nichos ecológicos muito próximos, se o período de atividade dessas duas espécies é praticamente o mesmo, se elas se alimentam dos mesmos tipos de alimentos, quanto maior forem as semelhanças entre os nichos ecológicos de duas espécies diferentes, maior será a competição estabelecida entre elas, de forma que elas não poderão sobreviver na mesma área por muito tempo, ou então uma vai ceder espaço para outra, havendo a diminuição populacional de uma delas e o aumento populacional ou estabilização da outra espécie. Vamos imaginar, por exemplo, gafanhotos e bois que se alimentam de capim, alimentam de um mesmo recurso. Na escassez desse recurso, a competição entre eles iria aumentar. Então vamos relembrar. O nicho ecológico seria a posição funcional de uma espécie, as características particulares atribuídas a uma determinada espécie, não só o seu habitat, mas também tipos de alimento, o ambiente onde ela vive, o seu período de atividade, os seus inimigos naturais, predadores e parasitas, e sua forma particular de reprodução. Isso seria o seu nicho ecológico, e é um conceito extremamente importante para a prova do Enem, bem como para os outros vestibulares. O Enem volta e meia particularmente cobra o conceito de nicho. E geralmente, quando no enunciado da questão ele começar a relacionar características particulares de uma determinada espécie, ele estará se referindo, sem sombra de dúvida, ao seu nicho ecológico. Aproveitando esse vídeo 3, já que nós falamos do princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, do habitat e do nicho ecológico, vamos falar também de um outro conceito muito interessante, que é o conceito de ecótone. O ecótone seria a região de transição entre dois ecossistemas diferentes, uma floresta, e às margens dessa floresta inicia um bioma de campo, por exemplo, uma área de pastagem ou mesmo uma savana natural. A interseção entre os dois ecossistemas diferentes seria o ecótone. A região de transição entre esses dois ecossistemas seria exatamente o ecótone. Observem que no ecótone, por ser uma área de transição, ele pode abrigar tanto espécies de um determinado ambiente quanto espécies do outro ambiente. Portanto, nessa área particularmente muito pouco estudada da ecologia,
é onde geralmente nós encontraríamos uma maior diversidade biológica por incluir espécies de ambos os ecossistemas que estão em interseção. Um outro exemplo muito importante de ecótono seria o estuário de um rio, ou seja, o encontro de um rio de água doce com o ambiente marinho. Esse ambiente apresenta condições particulares de salinidade e que permitem a sobrevivência tanto de espécies marinhas bem como de espécies dulcícolas, havendo, portanto, uma maior diversidade biológica. Esse é o conceito de ecótone, o ambiente de interseção, o local de interseção, a área de interseção entre dois ecossistemas diferentes. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, clique no sininho para receber os novos vídeos do Projeto Ecologia e Ciências Ambientais do Biomentor. Siga-nos nas redes sociais. Aproveito para desejar para vocês excelentes estudos. Conte com a gente para a sua preparação. Um grande abraço, saudações biológicas, valeu!